Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá? Bem, vamos continuar o nosso bate-papo sobre atrito. Então vamos prestar atenção no seguinte, ó. Eu tenho aqui uma caixa bem grande e você vai empurrar essa caixa. Entre a superfície da caixa e o chão existem rugosidades. Então se eu tirasse aqui uma foto, ampliasse essa foto aqui entre as duas superfícies milhões de vezes, eu iria encontrar rugosidades ali se encaixando, certo? Essas rugosidades, ao se encaixarem, vão fazer com que exista uma certa força de atrito entre a caixa e o chão, certo? Mas essa força de atrito aqui, ela não gera movimento do nada. Então eu não posso calcular a força de atrito e dizer que ela é um valor constante. Então, por exemplo, quando eu coloco aquela caixa vermelha em cima da tampa e digo, olha, existe atrito entre a caixa vermelha e a tampa, enquanto eu estou segurando só a tampa, essa força, mesmo que ela exista, ela não consegue fazer o movimento não aparece do nada espontaneamente, certo? Mas quando eu começo a aplicar uma força, eu percebo que o atrito começa a existir, dificultando a possibilidade do movimento que eu quero imprimir. Então é isso que nós temos que começar a entender. Tá? Então as rugosidades existem, então existe uma força de atrito. Como é que eu calculo essa força de atrito entre a caixa e o piso? É o coeficiente de atrito, que vai ser um numeral que vai definir o que existe embaixo da caixa, na base inferior dela, e o material do piso, vezes a força trocada entre a caixa e o chão, me dando a ideia da força normal matematicamente. Tá? Então essa é a força de atrito. O detalhe aqui, enquanto eu não empurro a caixa ainda, esse meu atrito vale zero. Então eu posso pensar assim, se eu não empurro a caixa, o atrito ele tem que assumir um valor, vou chamar aqui de atrito inicial, de zero. O que é esse atrito inicial? Nesse meu bate-papo com você, é enquanto você não empurra. Então, no nosso exemplo, nós sabemos que existem rugosidades entre as duas superfícies, mas você não está empurrando ainda. Então, enquanto você não empurra, por mais que tenha rugosidades, você não pode dizer que existe a força de atrito ainda. Por quê? Porque senão a caixa se mexer sozinha, do nada. Isso não acontece. Aí você começa a empurrar. Vamos supor que você aplique uma força igual a 1 newton. Só que essa sua força de 1 newton não é suficiente para a caixa se movimentar. Mas se você aplica uma força de 1 newton para a direita e a caixa não se movimenta, tem que existir uma força contrária exatamente igual a 1 newton para que a minha resultante dê quanto? Dê zero, porque a caixa ainda não se movimentou. E essa força aqui, ela é exatamente o atrito. Aí vamos supor que você aplique uma força um pouquinho maior e chegue a 2 newtons. Então você aplica uma força de 2 newtons, mas a caixa ainda não se mexeu. Então essa sua força de 2 newtons ainda não foi suficiente para movimentar a caixa. Quer dizer então que o seu atrito passou a assumir o valor de 2 newtons para que a resultante continue sendo quanto? Sendo zero. Enquanto você não movimentou a caixa, enquanto você não aplicou força suficiente para tirar a caixa do repouso, o atrito ele vai assumindo valores igual à força que você vai aplicando até você conseguir romper essa barreira. Até você trabalhar o efeito da primeira lei. Até você tirar o corpo do equilíbrio, tirar o corpo da inércia. Tudo bem até aí? Aí vamos supor que você aplica uma força de 5 newtons para a direita. Agora a sua força aqui vai ser azulzinha para a direita. Então você aplicou uma força de 5 newtons. E de repente a caixa se mexeu. Se mexeu e começou a acelerar. Então você rompeu essa barreira aqui.
Então você começou a trabalhar o movimento. Mas existe, aí nós vamos entender aqui o seguinte, existe um limite, um ponto em que você fica ali na tendência do movimento acontecer. Vamos inventar um valor. Então você aplicou 1 newton, a caixa não se mexeu. Enquanto você aplicou 1 newton e a caixa não se mexeu, o atrito passou a ser 1. Você aplicou uma força de 2, a caixa não se mexeu. Enquanto a caixa não se mexeu, o atrito passou a ser 2. Você aplicou uma força de 3 newtons e vamos supor que você percebeu que com a força de 3 newtons que você aplicou, o corpo não se mexeu, mas ele está ali na tendência de começar o movimento. Então o atrito passou a assumir um valor exatamente igual a 3 newtons, ainda mantendo 0 a 0. Porém, vamos supor que essa sua força gerou o atrito enquanto o corpo está parado, mas o atrito máximo entre aquelas duas superfícies. Então, quando isso acontecer, nós falamos que o corpo está na, olha essa palavra, ó, iminência do movimento. Tá? Então, o que é iminência do movimento? É quando o corpo está na tendência, no limite entre o movimento existir e não existir. Então você tem aqui, vamos lá, uma caixa que tem rugosidade entre ela e o piso. Enquanto você não aplica força nenhuma, existem as rugosidades, mas a força de atrito assume um valor igual a 0. Porque senão a caixa deveria se movimentar do nada, sozinha. Meio que fantasmagórico isso. Não existe. Quando você começa a aplicar forças, enquanto você não ganhar da força máxima que existe de atrito entre essas duas superfícies, esses dois corpos comprimidos entre si, você fica aplicando forças e o corpo não se mexe, dando uma resultante igual a 0. Aqui eu coloquei valores numéricos para facilitar. Essa força de atrito, enquanto o corpo não se movimenta, é chamada de força de atrito estática ou estático, certo? Como é que nós vamos calcular a força de atrito estático? Mi vezes a força normal. E aí eu tenho um coeficiente chamado de estático. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui um Ezinho. Tá? E aqui eu tenho que essa força de atrito, esse aqui é o coeficiente, e esse aqui, Ezinho da força de atrito, significa estático. Então o que é o atrito estático? O atrito estático é o atrito, é a força de atrito que existe enquanto o corpo não se movimentou, à medida que alguém está aplicando força sobre ele, mas essa força ainda não é suficiente para o movimento ser iniciado. A resultante ainda continua 0. Então essa força de atrito estático era 1 enquanto você aplicou 1, 2 enquanto você aplicou 2, 3 enquanto você aplicou 3, mesmo sendo o valor máximo. Então essa força de atrito estático ela tem uma característica muito especial. Ela é uma força de atrito variável. Então esse valor aqui ele é variável. Certo? Ele vai de um valor 0. Então o FAT estático ele é maior ou igual a 0, menor ou igual ao seu valor máximo, que aqui no meu exemplo foi o 3. Quando atingir o valor máximo, o corpo fica na iminência do movimento. Ok? Na iminência do movimento, quando a força de atrito máxima for atingida, muitos autores chamam isso de força de atrito destaque. Então, se você encontrar algum livro, algum exercício, a força de atrito destaque é a força de atrito estática máxima, a máxima estática. Nós vamos depois em um exercício, então assista tudo, né, na sequência, para que você entenda isso aqui num exercício. Tá? Vamos colocar o restante dessa teoria dentro do exercício e o restante envolve montar um gráfico sobre isso. É muito importante saber analisar o gráfico desse modelo de força. Legal?
E quando você consegue ganhar disso daqui, quando você faz o movimento acontecer, você já teve a nítida sensação que quando você empurra uma caixa, enquanto ela não sai do lugar, está empurrando um móvel, está empurrando um carro, enquanto ele não se movimenta, você empurra, empurra, empurra. Mas quando o movimento começa, parece que deslancha, parece que fica mais fácil. Por quê? À medida que o movimento aconteceu, tudo isso aqui deixa de existir o estático e passa a entrar o dinâmico. Passa a entrar o atrito dinâmico. Tudo bem? Que é o que nós vamos fazer agora na sequência. Você esperar um minutinho enquanto eu apago o quadro. Só um minuto. Vamos lá, voltamos. Na sequência, galera. Agora vamos desenvolver a ideia de empurrei com uma força pequena, não consegui ganhar do atrito estático, enquanto eu vou aumentando a minha força e o corpo não se movimenta, eu estou ainda com o meu atrito estático. Então, minha força de atrito estática é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, naquele exemplo, empurrei com 1 newton, não consegui. 2 newtons, não consegui. 3 newtons, deixei na iminência do movimento, o corpo está ali tremendo, pronto para se movimentar. Estou prestes a arrancar, desgrudar essas minhas rugosidades, esses meus encaixes. E a partir do momento que eu consigo quebrar isso, como se fosse uma solda, aí o corpo começa a deslizar com mais facilidade. Então eu tenho uma facilidade maior depois que o movimento já começou. Então eu passo de um atrito estático para uma força de atrito dinâmico ou cinético. O termo cinético é até mais usado. Então eu passo a trabalhar uma força de atrito com o mesmo padrão matemático de cálculo. Então a força de atrito dinâmico ou cinético vai ser igual ao coeficiente cinético vezes a força normal. Mas entendendo que isso aqui já é um valor menor do que o estático. Então quando o movimento começa, eu já arrebentei aquelas soldas, aqueles encaixes, e aquelas rugosidades estão passando uma pela outra, já não encaixando mais completamente. Isso torna algo mais facilitado. E esse atrito aqui cinético, esse coeficiente e essa força, aqui já vão assumir um valor constante. Então, uma vez que eu superei o valor máximo do estático, isso aqui continua constante. Legal? Então, vamos naquele modelo de novo. Apliquei, por exemplo, uma força F de 1 newton. O atrito estático, naquele meu exemplo, assumiu o valor de 1 newton, a resultante passou a ser quanto? 0. O corpo ficou parado. Apliquei uma força de 2 newtons. Você empurrou com 2 newtons. O atrito estático assume o valor de 2 newtons, a resultante continua 0. Apliquei uma força de 3 newtons, o atrito estático passou a assumir o valor de 3 newtons, e no nosso exemplo, a força resultante continua 0, mas lá naquele exemplo, isso aqui já passou a ser o valor máximo. Então, o atrito estático, entre aspas, morre aqui. Eu aplico uma força de 4 newtons. Aí o meu atrito deixa de ser estático e passa a ser o cinético, que é menor do que 3, porque 3 é o valor máximo do estático. Vamos colocar que ele passe a assumir um valor de 2. Aí a minha força resultante passa a ser o 4 que eu estou aplicando para um sentido, menos o 2 no sentido contrário. Então, minha resultante passa a ser, vou colocar aqui o 4 menos 2, se eu não achar que esse 2 é esse aqui. Então, a minha resultante passa a ser 4 menos 2 newtons. Essa resultante vai me dar uma aceleração, F igual a ma. E se eu aumentar isso aqui para 6 newtons, por exemplo, a minha força de atrito cinético continua valendo 2 newtons, ela é constante. E aí minha resultante fica maior, 6 menos 2, 4,
dando uma aceleração maior e maiores variações de velocidades na sequência. Tudo bem? Essa é a ideia que nós precisamos trabalhar matematicamente. Uma vez rompido isso, eu passo para isso, jogo isso fora, começo a trabalhar isso com um valor o quê? Constante, de acordo com o meu exercício. Naquele modelo, simplificadamente, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Sobre a caixa, tá? Se o meu objeto de estudo é a caixa, qual é a força que o garoto está aplicando? Uma força F para a direita. Se ele aplica uma força F para a direita e a tendência do movimento é para a direita e o atrito aqui ele dificulta, eu vou desenhar, representar a força de atrito no sentido contrário. Então esse é o meu FAT, seja ele enquanto o movimento não começou e a força F está atuando, 1, 2, 3, ou depois que ele já começou, 4 e 6, no sentido oposto. Legal? Essa é a ideia. Agora imagina aqui uma pessoa. Ela vai andar. Ela quer andar para a direita. Então ela empurra o chão para onde? Para trás. Aí cuidado, se eu represento o FAT para trás nessa pessoa, eu estou cometendo um erro. Porque ela empurra o chão para trás. Então a força para trás é no chão. Ação. O chão vai empurrá-la para onde? Para frente. Então o FAT, por exemplo, sobre essa pessoa, se o movimento dela, se o deslocamento dela é para frente, ó, se o vetor velocidade dela, né, ocasionando a sua variação, enquanto a resultante for diferente de zero, for para frente, o FAT é a força responsável por esse movimento. Então muito cuidado ao desenhar esses vetores, ao trabalhar esses vetores. Tá? Outra coisa importante, se eu pensasse nessas rugosidades aqui, eu percebo que o contato entre as superfícies, ela é muito, essa área de contato, ela é muito pequena, não a olho nu. Quando eu pego, por exemplo, duas caixas e coloco uma em cima da outra, eu penso em toda essa área aqui em contato com uma área igual, né? Uma em cima da outra. Duas áreas idênticas aqui recortadas. Mas em termos de superfícies que realmente estão em contato por conta das rugosidades, se eu pensar só nas pontinhas, essa área é muito, muito, muito pequena. Então, para superfícies sólidas, se eu pegar essa caixa aqui e virá-la para cá, mesmo lógico se ela fosse um paralelepípedo, porque aqui ela é um cubinho, essa área é praticamente a mesma em todos os lados, né? Pelo menos visualmente. Se eu virar aqui, ou virar aqui, ou virar aqui, o atrito permanece igual, mesmo que essas áreas fossem diferentes, porque no fundo, as áreas de contato são aquelas pontinhas entre as rugosidades. Legal? Então a área de contato para as nossas superfícies sólidas não vai depender da área. Tudo bem, galera? Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, que já é complemento da força de atrito teoria número 1, essa é a teoria número 2, curta o vídeo, inscreva-se no canal, siga a playlist. Ao se inscrever, você vai receber agora os exercícios na sequência dessa playlist, desse assunto, o FAT. E muitos exercícios, neles, eu vou contemplar o restante da teoria. Tá? Nem toda a teoria, é interessante a gente ficar apenas explanando teoricamente, que fica um pouco cansativo. Aguardo nos vídeos de exercícios. Um abraço.